Em janeiro de 1996, Charles O'Rear, sim, esse é o nome dele, estava dirigindo de sua casa em Napa Valley, Califórnia, para visitar sua namorada na cidade, no caso São Francisco. Era algo que ele fazia todas as sextas-feiras à tarde, mas desta vez acabou tirando uma das fotografias mais vistas da história. Charles trabalhou como fotógrafo da National Geographic por 25 anos. Naquele momento, ele estava reunindo material para um livro. Provavelmente por isso ele não podia passar por aquelas estradas curvilíneas, uvas maduras e campos verdes exuberantes sem os registrar. Precisou de apenas 4 fotos e ele usou uma câmera de filme. Ele nomeou a foto Bucolic Green Hills, ou Colinas Verdes Bucólicas, e a enviou para a Westlight, uma agência de fotos. Alguns anos depois, a Microsoft a encontrou e gostou tanto da foto que a escolheu para ser o papel de parede de seu novo sistema operacional, o Windows XP. Eles queriam ter os direitos da foto, então ofereceram a O'Rear um valor muito alto. Ele ainda não pode dizer o valor exato devido a um acordo de confidencialidade, mas diz que foi o segundo maior pagamento já feito a um fotógrafo por uma única imagem. Os Correios e os serviços de entrega se recusaram a levar o filme original com a foto quando souberam da negociação. Então a Microsoft pagou a viagem de Charles para Seattle e ele entregou pessoalmente o filme original no escritório deles. Eles renomearam oficialmente a imagem como Bliss, e o resto é história. Algumas pessoas são céticas sobre a imagem, pois parece muito verde e vibrante em comparação com o que se vê na vida real. Muitas pessoas viajaram até o local, mas não viram exatamente a mesma paisagem. O fotógrafo explicou isso como um efeito do filme, e não como o uso de Photoshop ou de qualquer outro software de edição. Se você quiser ver o local, é preciso pegar a rodovia 12 de Napa para Sonoma. Deve ser cerca de 1,5 km depois de Domaine Carneiros, uma vinícola e castelo. Como a estrada é muito movimentada, é uma boa ideia estacionar na cidade e depois caminhar até o local. E sim, a melhor época para visitar é quando Charles fez a imagem. As chuvas de janeiro tornam os campos mais vibrantes. A pausa para o almoço mais famosa da história foi documentada em 1932. 11 trabalhadores estão desfrutando de sua refeição sobre uma viga transversal a 260 metros acima da cidade de Nova York. A imagem se tornou tão popular que várias pessoas afirmaram ser o autor da imagem. Foi encenada como parte de uma campanha promocional para o complexo de arranha-céus, e havia mais de um fotógrafo trabalhando no local naquele dia. A versão oficial é que foi tirada por Charles C. Abbott. Os homens na foto não eram modelos profissionais, mas metalúrgicos de verdade no 69º andar. Eles estavam terminando a construção do 30 Rockefeller Plaza em Manhattan, e não do Empire State Building, como muitas pessoas acreditam. A foto tirada durante a Grande Depressão se tornou um dos símbolos da cidade e também da resiliência americana. O projeto de construção empregava cerca de 250 mil pessoas. Foi bem pago para a época, mas super arriscado. A foto inspirou muitas outras semelhantes, com metalúrgicos se equilibrando e relaxando em alturas assustadoras. Opa, eu não tenho interesse. Centenas de pessoas visitam a Abbey Road em Londres todos os dias para recriar esta foto icônica dos Beatles tirada em agosto de 1969. A ideia para a imagem pertencia a Paul McCartney, que até desenhou um esboço para ela. O autor da imagem original foi um fotógrafo escocês e ele tinha apenas 10 minutos para tirar a foto. Ele teve que subir uma escada no meio da rua com o trânsito bloqueado. Os Beatles tiveram que atravessar a rua 6 vezes para obter as pernas perfeitamente alinhadas. Não era o melhor momento das relações um com o outro naquele período, e a banda se desfez apenas algumas semanas depois. A foto se tornou a capa do álbum final deles, chamando Abbey Road. O fotógrafo permaneceu bastante modesto sobre isso e nem pensou que era sua melhor foto. Muitos fotógrafos talentosos foram convidados para a celebração do 72º aniversário de Albert Einstein. Apenas um deles, Arthur Sass, conseguiu capturar o lado divertido do cientista vencedor do Prêmio Nobel, uma imagem que muitos chamam de língua de Einstein. O próprio Einstein adorou tanto a foto que até pediu à United Press International que lhe desse 9 cópias da imagem para seu uso pessoal. Neil Armstrong não foi apenas o primeiro humano a andar na Lua, mas também o primeiro humano a fazê-lo com uma câmera. É por isso que o famoso homem na Lua que podemos ver nas fotos é o segundo membro da tripulação, Buzz Aldrin.
Armstrong estava à frente dele por questão de centímetros e minutos, mas Aldrin entrou na história em fotos, descendo a escada do módulo lunar e saudando a bandeira americana. Seu braço estava dobrado em uma posição estranha porque ele provavelmente estava olhando para a lista de verificação em seu pulso. Dá para identificar Armstrong, o módulo lunar e a sombra de Aldrin no reflexo na viseira. A câmera que eles usaram na Lua foi adaptada para a missão espacial e não tinha visor. Os astronautas a carregavam no peito e pressionavam a liberação do obturador, adivinhando o que estaria na foto. Antes da missão, os 4 tiveram que levar câmeras para casa para praticar. Eles tiveram que deixar a câmera na Lua para reduzir o peso para o pouso. Os únicos itens que trouxeram de volta foram os filmes com imagens por revelar e cerca de 23 quilos de rocha lunar. Outra foto espacial famosa, os Pilares da Criação, foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. O telescópio foi enviado para o espaço, mas tinha uma visão muito curta e levou alguns anos para consertá-lo. Finalmente, em 1995, foi capaz de capturar a nebulosa Águia, a 6.500 anos-luz do nosso planeta, com a ajuda de cientistas na Terra. O que você vê são, na verdade, 32 imagens diferentes juntas. A foto mostra claramente grandes nuvens de poeira interestelar, cada uma delas com 37 trilhões, 817 bilhões, 971 milhões e 200 mil quilômetros de comprimento. Elas são chamadas de pilares da criação, porque o gás e a poeira estão no processo de criar novas estrelas. Você consegue adivinhar por quanto a foto de 99 centavos de Andreas Gursky foi vendida em um leilão? Não, a resposta não é 99 centavos, mas sim 2,3 milhões de dólares, tornando-se uma das fotografias contemporâneas mais caras de todos os tempos. O artista reuniu muitas pequenas imagens que tirou em uma loja de 99 centavos em Los Angeles. O resultado final parece uma pintura impressionista, com um enorme senso de escala. Nos dias pré-Photoshop, tinha que ser extra criativo para produzir fotos únicas. Por exemplo, para capturar o inexistente monstro do Lago Ness na câmera. Marmaduke Wetherell, que ótimo nome, foi para a Escócia em uma missão do Daily Mail de Londres. Ele trouxe de volta algumas imagens de pegadas na costa. Zoólogos do Museu de História Natural rapidamente estabeleceram que as pegadas pertenciam a um hipopótamo. Então era óbvio que as fotos não foram tiradas na Escócia e o fotógrafo estava mentindo. Assim, Wetherell deu um passo adiante e tirou fotos de um submarino de brinquedo para provar que Nessie era real. Ele até usou o pseudônimo para assinar aquela famosa foto de 1934. A fotografia mais antiga que ainda existe foi tirada em 1826 por um inventor e não por um artista. Não vou tentar pronunciar o nome desse cara, e você pode ver o porquê, mas ele estava fazendo experiências com litografia, um método de impressão em que se reproduz imagens desenhadas em pedra usando tinta à base de óleo. Sua busca por novos métodos o fez configurar um dispositivo chamado câmera escura. Ele capturou e projetou imagens iluminadas pelo sol. O inventor estava testando no lado de fora de seu estúdio na França. Ele usou uma placa de estanho para capturar e manter uma imagem crua da paisagem. Dá para ver alguns edifícios em sua propriedade e no campo ao seu redor. Enquanto isso, num belo dia de primavera de 1839, um sapateiro foi ao seu local de trabalho normal na Boulevard du Temple, em Paris. Não, na verdade eu não falo francês, você não percebeu? Enfim, o sapateiro nem conseguia imaginar que, junto com um de seus clientes naquele dia, entraria na história como o primeiro humano a ser fotografado. Louis Daguerre fixou sua lente na rua e expôs uma folha de cobre banhada em prata por vários minutos, e depois revelou e fixou a imagem com produtos químicos. Outras pessoas que acidentalmente entraram na imagem perderam a chance de estar na foto porque não ficaram no mesmo lugar por tempo suficiente. As fotos de Daguerre, chamadas de daguerreótipos, eram nítidas e permanentes, mas impossíveis de reproduzir ou imprimir em papel. Ele poderia ter esperado que os iPhones fossem inventados, mas isso teria levado cerca de 150 anos. Então, não.